pessoas, certo? No Egito também teve isso. No Egito teve tumores nos magos e em todos os egípcios. Deus mandou feridas também em todos que estavam ali no Egito, certo? Então, assim como os tumores malignos afetaram apenas os egípcios e não os israelitas, essa ferida também vai afetar apenas aqueles que tiveram a marca da besta e adoram a sua imagem. Por isso, gente, que isso é importante. O povo pensa que, isso aí é só detalhe, esse negócio de marca da besta e selo de Deus. Isso aí só vai significar que quem tiver a marca da besta vai continuar comprando e vendendo, e quem tem o selo de Deus não vai poder comprar nem vender. Mas não, gente. A implicação de você receber o selo de Deus é uma implicação grande. Além de não comprar e vender, você vai fugir, vai se esconder, mas vai ser protegido por Deus. Embora você esteja sendo perseguido, ameaçado de morte, os anjos de Deus vão te proteger. Agora, se você receber a marca da besta, gente, você pode continuar comprando e vendendo. Só que você vai passar pelas 7 pragas. Então, a primeira praga é essa. É a praga das úlceras. Imagine seu corpo todo cheio de úlceras. O seu corpo todo cheio de feridas incuráveis. Feridas terríveis pelo seu corpo inteiro. Então, esse é o perigo de você ir pelo caminho da maioria. Esse é o perigo de você ir pelo caminho onde todo mundo está querendo ir, certo? Então, gente, essa foi a praga das úlceras. Agora veja um detalhe aqui. Nós vamos ver já já. Então, vamos agora para a segunda praga. Segunda praga está no capítulo 16, verso 3, que diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Certo? Então, gente, essa é a segunda praga. Okay? E essa segunda praga, toda a água do mar, ela se transforma em sangue como de morto. Ok? E o mar, ele serve de rota para o comércio e as relações entre os povos. Então, além de ser além da água do mar, que é uma água salgada, que é uma água que não dá para se beber, além disso, a água do mar ela serve para o trânsito dos cruzeiros, dos navios, né, tem aqueles, todos vocês sabem, né, que existem entre alguns continentes, uns cabos de internet que passam por debaixo do mar, pelo fundo do mar. Imagina o mar inteiro se transformando em sangue. Isso é uma coisa terrível de se imaginar, certo? Então, essa praga tem o propósito de mostrar o desgosto de Deus com o plano de Satanás. Oi? Naquela época, o mar era a mesma noção de oceano. Isso. Então, pelo que eu acredito aqui das pragas, como elas não vão ser universais, eu acredito que todo o oceano não vai virar sangue. Acho que vai ser só nas partes onde tem população, ali nas praias, ali. Não vai ser assim todo o mundo inteiro por causa da questão do ecossistema. Senão ia ser algo... A gente sabe que tudo na natureza que Deus planejou, que Deus criou, é tudo interligado. Então, se uma coisa fica totalmente inutilizada, como a água, é algo terrível de a gente imaginar, porque a água é que mantém esse mundo vivo, é o que mantém a natureza viva, o que mantém a gente vivo. Então, talvez não todo o oceano vai virar sangue, mas somente algumas partes, somente nas praias, ali perto de algum continente, enfim. E os mares em si, porque existe o oceano, que é aquele grande corpo hídrico, e tem os mares. Aqui no Brasil não tem mar, mas lá no Velho Mundo tem muitos mares. Tem o Mar Morto, o Mar Mediterrâneo, enfim, Mar Negro. Então, gente, talvez esse sangue
seja mais a questão de cheiro e cor, mas não em composição, não vai ser um sangue propriamente dito. Então, essa vai ser a consequência. Os mares vão se transformar em sangue. E a gente vê um paralelo assim com as pragas do Egito. A primeira praga das 10 pragas do Egito foi o rio Nilo se transformando em sangue, certo? De forma que os egípcios não podiam nem beber da água do rio. E talvez nem transitar por ele, porque não tem como você colocar um barco num rio em sangue. Não vale a pena. E os peixes morreram também. Então, da mesma maneira, o mar vai ser afetado na segunda praga do Apocalipse, certo? Agora vamos para a terceira praga. A terceira praga diz o seguinte. Olha o mar em sangue. A terceira praga diz o seguinte. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, gente, assim como o segundo anjo, o terceiro também vai derramar a sua taça sobre a água. Mas agora são afetados também os rios e as fontes das águas. Veja que na segunda era o mar se transformando em sangue. Agora nessa terceira é os rios e as fontes das águas. Então, dessa maneira, os ímpios que persistirem na rebelião contra Deus não vão ter água para beber. Já pensou você abrir a sua torneira e sair sangue? Já pensou você ir no seu gelágua e a água do gelágua virar sangue? Então, gente, essa é a realidade das 7 pragas. Essa é a realidade do juízo de Deus. Os ímpios não vão ter água potável para beber. Quando abrir ali a maçaneta do chuveiro, vai cair sangue. Quando eles abrirem a torneira ali da pia, vai sair sangue. Quando eles forem no gelágua, a água vai virar sangue. Quando eles forem na piscina, no tanque, a água também vai ser sangue. Então, toda a água da barragem vai virar sangue. A pessoa Armando Ribeiro Gonçalves virando sangue, e as pessoas da cidade de Açu e do Vale do Açu tentando usar a água e ter virado sangue. Então, gente, essa é a realidade. Essa é a realidade dos ímpios. Não vão ter água para fazer suas necessidades, não vão ter água para nada. Lá nos egípcios, quando a água do rio virou sangue, os egípcios eles cavaram junto ao rio para encontrar água para beber. Eles tiveram que cavar no subsolo para tirar água dos lençóis freáticos para poder beber água. Então, a crise hídrica provocada pela terceira praga vai levar os ímpios numa busca desesperada por esse recurso, certo? Então, gente, o desespero deles vai ser proporcional à sua ira contra o povo de Deus. Porque, embora a água falte para os ímpios, embora onde quer que eles procurem água tenha virado sangue, para os salvos a água vai continuar potável. Amém. Onde quer que os salvos estejam, se eles forem atrás de água, a água vai ser natural, a água vai ser normal. Deus vai operar esse milagre. Para todo mundo a água não vai existir mais, mas para os salvos a água vai continuar perene e saudável e potável para eles continuarem bebendo. Então, é por isso que os ímpios vão se irritar cada vez mais contra os salvos. Porque os salvos vão estar sendo protegidos de todas as pragas, porque essas pragas são cumulativas, gente. A primeira praga foi das úlceras, e os ímpios vão continuar com as úlceras até a última praga, certo? Então, eles recebem as úlceras, aí o mar vira sangue, aí os rios viram sangue, então vai acumulando as pragas, vai juntando uma com a outra, certo? Aí, olha, quando termina a terceira praga, tem uma expressão aqui, uma oração do anjo das águas, que ele diz assim: então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas. Porque derramaram sangue dos santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Olha aí, esse anjo das águas, ele está reconhecendo a justiça de Deus e ele está refletindo no seguinte: olha, esses ímpios, eles se banharam no sangue dos santos. Ou seja, eles mataram tanta gente santa, eles mataram tanta pessoa fiel, tanta pessoa obediente, eles se deliciaram no sangue das pessoas. Agora o Senhor está dando sangue para eles beberem. Então,
Nada é mais justo do que isso. E verso 7. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém. Então, gente, vocês se lembram que nos selos, quando eu estava estudando os 7 selos, no 5º selo, tem umas vozes debaixo do altar dos mártires clamando a Deus, perguntando até quando o sofrimento deles iria durar. Então agora, na terceira praga, aquele clamor dos santos debaixo do altar, agora ele é respondido. Agora ele chega ao seu cumprimento. Porque agora todos aqueles que mataram os mártires, todos aqueles que mataram os servos de Deus, tanto na Idade Média quanto no tempo do fim, agora estão pagando. Agora eles vão ter que beber sangue. Ou seja, agora o feitiço virou contra o feiticeiro. Agora eles beberam do seu próprio remédio. Então, gente, a justiça de Deus agora está sendo vindicada. Deus está castigando os opressores do seu povo. Certo? Então essa é a terceira praga. Agora, gente, vamos para a quarta praga. A quarta praga, olha, as fontes e os rios virando sangue. É grande as implicações dos rios virando sangue, das fontes de água. Porque não é só água potável para os seres humanos, mas para os animais também. Então os animais também não vão ter com o que beber. Os animais também vão morrer. Então vai ser uma crise generalizada. Muito mais do que a gente imagina. Olha aí. Então a quarta praga, olha só. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, gente, essa quarta praga vai ser a praga do calor do sol, certo? O sol hoje, ele é fundamental para garantir a vida, certo? Ele é a fonte de calor e de luz. Sem ele, nós não podemos continuar vivos. O sol é quem realiza a fotossíntese das plantas. O sol é quem nos dá a vitamina D para a gente poder desenvolver aquele hormônio da felicidade, o hormônio da energia para as nossas atividades. O sol hoje é fundamental para tudo. Para o ciclo da água e para os outros ciclos que tem na natureza. São muitos ciclos biológicos que dependem do sol. Então, o sol hoje é algo maravilhoso, embora ele tenha ficado cada vez mais quente nos últimos anos, mas também é por culpa nossa. O ser humano tem usado muitos produtos poluentes e que abrem um buraco na camada de ozônio. Então é por isso que os raios ultravioletas do sol têm entrado com mais incidência, com mais força nesse mundo, e algumas regiões do mundo têm ficado cada vez mais quentes, e é por isso que tem acontecido o aquecimento global, enfim. Só que nessa praga, o sol vai ficar totalmente desinibido. Não vai ter mais camada de ozônio para proteger o sol. Quer dizer, se tirar a camada de ozônio inteira, o mundo inteiro derrete. Não é nesse sentido. Mas o sol vai ficar muito mais quente do que é o normal, certo? Então vai chegar a dar queimaduras nas pessoas. Vai ficar num nível assim muito grande. Muito mais do que o normal. Só que essa praga, gente, como o texto diz, ele não vai levar os ímpios a se arrependerem. Eles não vão sentir nenhum peso na consciência pelo que eles fizeram. Eles não vão clamar aos joelhos a Deus: Deus, por favor, pare com isso, nós nos arrependemos, sabemos que o Senhor é justo. Não. Essas pragas vão fazer os ímpios ficarem cada vez mais rebeldes. Mas sabe por que é isso? Porque a porta da graça já se fechou antes de começar as pragas. As pragas, elas vêm porque a porta da graça já se fechou. E agora os destinos de todo mundo já está decidido. Não tem mais Espírito Santo para dizer: olha, você está errado. Olha, você precisa voltar para Cristo. Não. O Espírito Santo já encerrou a atividade dele quando a porta da graça se fechou. Então agora os ímpios vão ficar cada vez mais rebeldes. Não tem mais volta. Não tem mais segunda chance. Não tem mais arrependimento. Todas as chances de arrependimentos que Deus dá hoje são infinitas. Deus pode dar infinitas chances enquanto a pessoa está viva e enquanto a porta da graça estiver aberta. Mas depois desse momento aí, gente, agora é cada um por si. E Deus por aqueles que estão do seu lado, certo?
Então, gente, então chega a ser irônico a capacidade que o pecado tem de tornar os seres humanos insensíveis, né? Tornar os seres humanos duros. É por isso que é até absurdo a gente olha para o faraó e pensa, meu Deus, como é que pode? O faraó teve que esperar morrer o filho dele para que ele pudesse libertar o povo. Mas teve praga de mosca, teve praga de gafanhoto, praga de úlceras, pragas de saraiva, praga de escuridão, praga de tudo no mundo, peste nos animais. O Egito virou um caos, mas aí quando morreu o filho dele, aí ele liberou o povo. E a gente olha para o faraó e pensa, não tem uma pessoa mais teimosa, mais ruim quanto o faraó, não. Mas você vê, as pessoas, os ímpios, nesse momento das pragas, eles mesmos vão blasfemar contra Deus. Certo? Então aquele que fez o sol, aquele que criou o sol, aquele que fez o sol parar, vai ser o motivo do escárnio das pessoas. É por isso que vale a pena aquele ditado. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Quem tem o coração como cera, quando o sol da justiça esquenta esse coração, ele amolece. Ele é suscetível. Ele é sensível à voz do Espírito Santo. Mas quem tem o coração como o barro, o sol da justiça vem e ele fica cada vez mais duro e não quer ser mudado. Então essa é a grande diferença. Enquanto você ainda se sensibiliza, gente, tem que perguntar assim, como é que eu sei se eu estou cometendo pecado imperdoável ou não? Se você ainda se sensibiliza com uma pregação, com uma música, com um chamado de Deus, você ainda não cometeu um pecado imperdoável, você ainda tem chance. Se você ainda se pergunta se você sente alguma coisa, então você está sentindo alguma coisa. Então seu coração é como a cera. Seu coração ainda está passível de mudança, de ser transformado. Mas quando você não se comove com batismo, não se comove com sermão, pode ouvir o sermão mais duro do mundo, você não sente nada. Quando você não diz amém numa oração, quando você não diz amém em culto nenhum, quando você não sente nada na sua cabeça, quando você falta um culto de sábado, quando você fica em casa, não sente nada, e nem um psicopata espiritual, eu fico em casa, está tudo bem, isso é sinal de que seu coração está fechado ao Espírito Santo. Quando você não guarda o saldo, quando você passa meses sem devolver um dízimo, quando você guarda rancor de uma pessoa, quando você comete todos esses pecados e muito mais, sem sentir nada na sua consciência, você já calou a voz do Espírito Santo há muito tempo na sua vida. Então, se você experimentar as pragas, você vai fazer parte desse grupo que vai blasfemar contra o nome de Deus. E agora, gente, vamos para as últimas 3 pragas. As últimas 3 pragas, elas dizem respeito ao trono da besta. Olha o aquecimento global, né? Quinta praga. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se transformou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram novamente o Deus do céu, por causa das angústias e por causa das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então essa é a quinta praga, a praga da escuridão. No Egito também teve a praga da escuridão. E essa foi uma praga lá para os egípcios, foi uma praga assustadora, porque os egípcios eles temiam a escuridão, porque segundo eles, o deus da luz era o deus Ra, se não me engano. Então, se o Egito estava em trevas, era porque Ra tinha abandonado o Egito. E as pragas que Deus mandou eram pragas espessas, eram pragas assim, sufocantes. Pragas que a praga da escuridão no Egito foi uma praga que deu asfixia, porque era quase que você pudesse tocar a escuridão. Foi uma coisa assim, que não adiantava acender nada, não adiantava acender uma tocha, não adiantava acender uma fogueira, porque aquilo se apagava imediatamente. Ficou um breu total no Egito, mas em Gósen, onde tinha o povo de Israel, nada ficou escuro, ficou claro como meio-dia. Amém. Somente ficou aquele breu para os egípcios, mas não para o povo de Deus. Então, gente, essa praga ela mira a sede da autoridade de Satanás. Vocês se lembram que foi Satanás quem deu poder à besta do mar, certo? Não sei se vocês estão lembrados disso, mas lá no Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, o dragão, capítulo 13, verso 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta.
o poder que a besta do mar tem foi dado diretamente por Satanás. Então, você se lembra que a besta do mar representa o romanismo, né, o papado, nesse momento aí do tempo do fim, quando ele recobrar aquela popularidade que ele tinha, aquele poder que ele tinha. Quando ele voltar ao auge, quando ele voltar à fama que ele tinha lá no tempo da Idade Média, então, nesse momento, quando ele fizer o decreto dominical, a marca da besta, aí quando chegar nas pragas, essas últimas 3 pragas vão vir diretamente sobre a sede do papado, diretamente sobre essa besta do mar, certo? Então, gente, o reino da besta vai se transformar em trevas. Então, a autoridade da besta sofre uma humilhação diante dos habitantes da terra. Eles vão começar a perceber a impotência da besta diante das pragas. Vão ver que a besta não tem autoridade nenhuma para reverter a situação. Então, a escuridão dessa praga vai ser tanto simbólica quanto física, certo? É provável que tenha realmente uma escuridão física, mas é muito mais provável uma escuridão espiritual, uma escuridão simbólica. Porque agora as pessoas vão ver, olhar assim, vão perceber que aquilo ali, aqueles poderes que eles confiaram a vida toda, aquela religião que eles se apegaram a vida toda, agora não tem como reverter as pragas. Não tem como resolver o problema das pragas, certo? Então isso vai fazer com que as pessoas blasfemem ainda mais contra Deus, certo? Então vocês entenderam? Essa praga pode ser tanto literal quanto simbólica. Pode ter realmente escuridão, uma escuridão como teve no Egito, mas é mais provável que seja uma escuridão simbólica. As pessoas vão olhar para o papado, vão olhar para o sistema que eles foram fiéis a vida toda e vão ver que aquilo ali não apresenta resposta nenhuma para as perguntas, para os problemas que eles estão tendo com as pragas. Até porque as próprias pessoas que estão lá no trono da besta vão sofrer com a praga das úlceras, vão sofrer com a quintura, vão sofrer com o sangue, tudo isso eles vão sofrer, certo? Agora, gente, vamos para a 6ª praga. A 6ª praga diz o seguinte: a 6ª praga afirma o seguinte, derramou o cesto sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, vocês se lembram, gente, que como foi que Babilônia caiu? Babilônia tinha um rio que passava no meio, que era o rio Eufrates, e quando teve aquela noite de Belsazar, que a mão escreveu na parede, o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, chegou, secou o rio Eufrates, mudou ele de direção para poder destruir Babilônia. Então, a queda de Babilônia, da Babilônia espiritual, a queda desse sistema apostatado, desse sistema confuso, vai ser desse mesmo jeito. O que representa rio em profecia? Rio em profecia representam povos, pessoas. A Babilônia espiritual hoje é cheia de pessoas de várias igrejas, não só do papado, não só do catolicismo, mas também desse sistema das igrejas evangélicas, que correspondem e formam esse conjunto de Babilônia. Confusão espiritual. Quando eles virem na praga anterior que esse sistema que eles confiaram da Babilônia, das igrejas e do catolicismo não apresenta respostas, não tem solução para as pragas, então nessa 6ª praga eles vão sair de Babilônia. As pessoas vão abandonar esses sistemas religiosos, esses líderes que eles se apegaram tanto. Como eles não têm solução nenhuma, então não adianta mais a gente continuar. Então essa secagem do rio Eufrates da Babilônia representa essa saída das pessoas. As pessoas vão se desencantar, vão se Vamos abrir de novo, não tem problema. Vamos abrir novamente. Ainda não, vamos fazer com esses 15 que estão aqui. Não sei por que os outros não atinam que quando eu paro de falar assim do nada, dá pra voltar pro mesmo link. Davi, se não voltar, você pode começar da 6ª praga.
Amanhã. Porque se ficar faltando 2 é pouco. É. Amanhã eu reviso, pronto, amanhã eu reviso, dá certo. Então vamos terminar aqui com os que estão aqui e amanhã eu reviso as pragas que eles não pegaram. Então, gente, vai ser exatamente isso. Então vai ser esse secamento do rio Eufrates. As pessoas vão abandonar esse sistema falso que elas pertencerem. Vão se desencantar. É por isso, gente, que no capítulo 18, verso 4, nós temos um chamado a fazer as pessoas. Olha só. Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Hoje, nosso dever, como adventista do sétimo dia, não é acusar ninguém, certo? Não é dizer que a pessoa vai para o inferno, não é dizer que a pessoa vai sofrer. Nós não podemos chegar com essa abordagem. Hoje, nosso dever é convidar a pessoa com todo o carinho do mundo, com toda a gentileza do mundo, convidar ela para conhecer a nossa igreja, receber o estudo bíblico, mostrar o lado positivo, mostrar a verdade, e aí a verdade vai convencer ela. Não é nossas palavras, não é o que a gente diga, não é uma pressão psicológica, é a verdade de Deus que vai convencer a pessoa. Mas nesse momento aí, gente, quando estiver já ali no tempo do fim, no fim do tempo do fim, no alto clamor, a nossa mensagem vai virar uma mensagem desesperada. Vai deixar de ser uma mensagem simples, tranquila, como nós fazemos hoje, e vai virar uma mensagem em desespero, para que as pessoas possam ouvir. A gente vai falar com uma intensidade, com uma preocupação maior. O alto clamor vai ser uma mensagem com preocupação. A gente vai agora correr de um lado para o outro, tentando chamar as pessoas com toda a urgência do mundo, para que as pessoas se convençam de que elas saiam enquanto é tempo. Então a gente vai dizer isso que está no capítulo 18, verso 4. Saia da Babilônia, venha para o lugar onde ensina a verdade. E o Espírito de Profecia diz que muitas pessoas vão se convencer e vão vir. E outras, infelizmente, vão preferir continuar no erro. Aí o sangue delas não vai cair sobre nós, porque nós fizemos a nossa parte, certo? Mas aí, gente, nessa sexta praga, olha só, ainda nessa sexta praga diz o seguinte: então ouvi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, gente, o que são esses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs? Esses 3 espíritos imundos, eles representam aí, essas 3 coisas aí juntas, são 3 instrumentos de Satanás, são 3 instrumentos do mal, certo? E Satanás vai usar nesse momento aí, certo? Então, vocês se lembram que lá no Egito também teve a praga das rãs, certo? Então, o que é que representa isso daí? Olha, aí antes diz o seguinte: a boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. O que é o dragão, o que é a besta, o que é o falso profeta? O dragão representa Satanás, certo? Essa besta representa o papado. E esse falso profeta representa o protestantismo apostatado, certo? Então, esses 3 espíritos imundos vêm desses 3 agentes. O dragão, que é o próprio Satanás, o arqui-inimigo de Deus, a besta, que representa o papado, e é o falso profeta, que representa o protestantismo apostatado. O que é isso? Protestantismo apostatado. O protestantismo não foi um movimento que começou com Lutero, que começou as igrejas evangélicas, que começou protestando contra o catolicismo, protestando contra o papado? Pois é, agora ele não está mais protestando contra nada. Então, ele vai ser um protestantismo desviado. São todas as igrejas evangélicas que não estão mais fazendo o seu papel de protestar, mas que agora aderiram ao sistema do papado e fazem parte do mesmo bolo. Então, eles vão se juntar para a peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. E o verso 16 diz que eles vão se ajuntar num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Gente,
Eu vou parar por aqui, para não ficar muito extenso. Mas, gente, vocês estão todos percebendo aí a realidade das pragas. Vocês estão percebendo aí, gente, o quanto isso é sério. O mundo vai ficar em dois grupos. Quem ficar do lado de Deus vai ser protegido. Mas quem quiser ficar contra Deus, gente, vai sofrer as consequências. Não é melhor ficar do lado de Deus? Não é melhor ficar do lado da verdade? Não é melhor ficar do lado daqueles que vão ser protegidos quando o mal vier sobre esse mundo? Então por que as pessoas ainda preferem ficar no erro? Por que trocar o eterno pelo temporário? O que é duradouro pelo que é efêmero? O que é saudável pelo que é prejudicial? Por que ficar duvidando para que lado vai seguir? O que espera para aqueles que ficam do lado de Satanás é só ruína, é só desgraça. E os que estão do lado de Deus é só vitória. Apesar das lutas, apesar das perseguições, nós temos a certeza que Deus não nos abandona e que nós temos um céu nos esperando. Por isso, gente, a orientação do salmista é: não tenha inveja do ímpio. Ou melhor, a orientação de Salomão: não tenha inveja do ímpio. Não tenha ciúme da riqueza que ele tem, da aparente prosperidade que ele tem, porque tudo isso vai passar. Tudo isso é temporário, nada disso ele vai levar com ele quando ele morrer. Então, coloque-se do lado do povo de Deus. Receba o selo de Deus hoje na sua fronte, para que você possa estar do lado certo quando o mundo ficar dividido, para que você possa ser arrebatado e ver Jesus ao vivo, quando ele voltar. Amém. Amém. Então amanhã, gente, eu vou revisar esse detalhe aqui, principalmente para aqueles que saíram agora. Eu vou começar a partir das quinta, sexta praga. Então amanhã nós ainda vamos estudar 7 pragas, só esse finalzinho. E aí aproveite vocês, decoram o que vocês viram hoje, e os de amanhã vão ver novamente pela primeira vez. Então vamos orar agora. Senhor Deus, te agradecemos pela luz que nós recebemos da tua palavra. Sim, Deus. Por todo esse esclarecimento que nós temos para nos preparar. Nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor é amor e também a justiça. O Senhor, por amor ao teu povo, só vai castigar os ímpios. Mas ajuda, Senhor, que nós possamos convencer nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, de que eles estão no caminho errado e que eles precisam ir para o caminho certo. Para que eles não participem disso aqui. Para que eles possam sair do sistema falso deles enquanto ainda dá tempo. Enquanto ainda existe graça. Por favor, Senhor, nos ajuda a abrir a porta do nosso coração para o Senhor todos os dias. Sim, Deus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Fique com Deus. E até amanhã.